Ok, e hoje o Flamengo, fiquei em dúvida ali, assim como o Zupac, entre quem foi o melhor, né, entre Pedro e Arrascaeta. O Pedro foi sacanagem. Mas o Pedro se ele faz aquele gol, aquele gol lembrou o gol do Neymar na Vila, mas numa velocidade 0.5. Contra o próprio Flamengo. Uma outra rotação. O Neymar é muito veloz, mas o Pedro faz uma jogada genial. Ele levou ali Gustavo Henrique, ele levou o André Ramalho e levou o Mateuzinho. O Mateuzinho, deixou no chão. Ponto, assim, o Hugo impediu que a goleada fosse maior de tal forma de que o erro do Hugo no terceiro gol do Flamengo, ele também já é quase irrelevante, porque não fosse o Hugo, era 6-0-7. 3 defesas. Exatamente. Quando ele vai mal no terceiro gol, ele já podia ter tomado 5-6. Perfeito. É isso aí. Mas assim, eu acho que, primeiro, de acordo com os colegas, o último jogo em que você quer dar o meio campo para o seu adversário é esse jogo, Flamengo no Maracanã. Né? E isso aconteceu. Uma coisa no meio da semana, um jogador a menos, tudo bem, você vai sacrificou o meio campo, ganhou o jogo, foi um jogo difícil e tal, mas ganhou. Hoje, sim, você tinha capacidade de fazer essa leitura antes do jogo. Então, era o jogo para começar com o Romero, por exemplo? Né? Ou era o jogo para você ter uma peça a mais ali no meio-campo? Eu acho que seria... É claro que falar depois fica meio engenheiro de Mas esse depois é um depois meio cantado, né, Léo? Mas como já tinha acontecido outras vezes, eu não me sinto oportunista ao falar isso, entendeu? Porque esse recado já tinha sido dado em outros jogos. Dito isso, a gente discutiu mais cedo o Flamengo e Palmeiras e os seus patamares. O teto do Flamengo é o mais alto do Brasil. E o teto do Flamengo é mais alto que qualquer outro time brasileiro. E hoje não foi o teto ainda? Então, eu acho que se não foi o teto, foi perto. Foi perto. Eu acho que assim, o melhor futebol que a gente pode ver de um time brasileiro hoje, o Flamengo jogou ali. Nível de troca de passe, de aproximação, o comportamento... Eu não sei o que é que me encanta mais nos bons jogos do Flamengo do Felipe, que são muitos, né? Se é o comportamento com bola que mostra o potencial técnico desse time, ou se é o comportamento sem bola, que faz com que o Flamengo tenha mais oportunidades de ter o comportamento com bola. Sim, né? Então é muito bonito de ver, quando e o Felipe fala isso em toda a coletiva, talvez tenha falado hoje, não vi a coletiva dele hoje, que ele fala muito sobre a fome desse time. E a fome é o comportamento sem bola do Flamengo, que morde o tempo inteiro. Agora, como o time se aproximou para jogar hoje, foi muito bonito de ver. O Corinthians não conseguia passar do meio campo boa parte do primeiro tempo. Roubava a bola. E o Pulgar também, outra boa atuação. Jogou muito. Quando precisou, estava ali. Não, coletivamente, o Flamengo anda muito bem. E falando até de fome, né, Zupac? Uma coisa que eu sentia falta em jogos pontuais do Flamengo na temporada é de fome de gol. O Flamengo pecava em alguns momentos, contra o Central Córdoba, contra o Vasco também, em alguns momentos, de dar aquela última penteada, de dar uma carimbada a mais, de não arriscar, de não queimar de longe. Hoje isso não aconteceu. Hoje ele... Tirando o lance do Pedro, em que ele recebe para bater cruzado, ele prefere dar uma de calcanhar para trás, mas fora isso, o Flamengo, toda a chance que tinha, dava no gol, tentava, era um jogo mais direto. Talvez efeito da frustração que os jogos da Libertadores têm causado e a necessidade de dar uma resposta imediata. Então, contra a LDU também, em alguns momentos, se o Flamengo não só caprichado mais, mas tivesse sido um pouquinho mais objetivo, dava para ter saído com uma vitória de Quito, mas essa é a única ressalva a um time que é genial, um time que tem muito talento lá na frente, e é natural que esses caras que jogam muita bola, às vezes tenham a confiança de imaginar que podem entrar com a bola dentro do gol. Sim, E o Felipe Luiz, outro ponto positivo, já reconheceu isso. Ele sabe que o Flamengo, às vezes, precisa ter um Cebolinha para cortar para o meio e já tentar bater logo para o gol. E assim sai o primeiro gol. Precisa do Pedro para ter essa contundência, um centroavante que gosta de gol. E o Flamengo, com esse apetite que demonstrou hoje contra o Corinthians, o apetite que também apareceu contra o Juventude, naquele 6-0, num Flamengo muito direto, esse Flamengo aí, encaixando o jogo e com fome de gol, é praticamente imbatível, porque a gente tem falado, a defesa muito coesa, 5º jogo sem sofrer gol. É um time em que todo mundo sabe jogar bola. E quando esse time é contundente, consegue aproveitar as chances que cria, consegue... fazer o goleiro adversário trabalhar o tempo inteiro, leva perigo o tempo inteiro,
É praticamente impossível de marcar. E o Flamengo precisa ter essa ambição de fazer muitos gols. Tirando o Alexandro, e a gente pode... Acho que o Alexandro é o dono da posição, mas ele pro Ayrton, o time perde muito pouco. A gente, pela primeira vez no ano, viu o time ideal do Flamengo jogar. Porque foi o primeiro jogo do Pedro como titular. O Pedro não tinha voltado como titular. Então, assim... talvez na cabeça do Felipe, o Everton Cebolinha com o Pedro dê mais opção do que o Bruno Henrique com o Pedro. Talvez ele veja o Bruno Henrique mais... Se bem que vai todo mundo jogar, claro, mas no 11 ideal, a gente viu hoje o Flamengo titular jogar. O Corinthians também não tinha desfalques, né? O Corinthians estava com todo mundo no seu Garro, que já está fora, mas dentro do Corinthians vinha jogando. Acabou saindo muito cedo. Mas a gente viu um Flamengo ideal e a gente viu o que um Flamengo ideal é capaz de fazer contra um time inferior a ele, e que não respeitou essa inferioridade. Acho que faltou o Corinthians respeitar um pouco mais a inferioridade na hora de marcar. E aí o Flamengo passou-lhe o carro. Porque quando muita opção boa também. A gente fala dos jogadores, as pessoas pensam muito em nomes. Mas vamos pensar em características, né? O Flamengo tem um apoio pelas laterais hoje que ninguém tem, principalmente pela direita. O Flamengo tem zagueiros construtores de um jeito que ninguém tem. O Flamengo tem um meio-campo com um trabalho... E aí eu cito o Arrascaeta, porque esse realmente é fora de série, que é coisa que ninguém tem. Tem o trabalho do Gerson pela direita. Tem um centroavante que nem a seleção brasileira tem. Perder jogo pro Flamengo, todo mundo vai perder. Eu acho que o Flamengo deve perder uns 2, 3 jogos do campeonato. Porque é um time tão forte, mas tão forte. O Flamengo é um dos grandes clubes do futebol mundial. Pô, De La Cruz jogando muito, De Arrascaeta jogando muito, Pedro, impressionante. Gerson nem jogou muito. Hoje não. Nem jogou muito. O Wesley passando, Ayrton passando, os dois zagueiros, a melhor dupla de zaga. Aí vem o seu Orlando, que foi um zagueiro mais ou menos, ganhou 2 jogos, ganhou do Sport, ganhou do Racing do Uruguai. Mas pera um pouquinho, velho. Você vai jogar com o Breno Bidon e com o Carrilho aberto do lado direito? E só o Ranieri marcando? Pô, não é possível. 5 minutos do jogo, já dá pra saber que ia ser uma porrada. E só não foi uns 8, porque o Hugo, infelizmente, falhou no 3º gol. Ele fez 4 ou 5 defesas. A gente vai discutir muito isso. O Palmeiras acaba de tomar um vareio agora, no Allianz Parque. Isso, do Bahia. Bora Bahia. Do Rogério Ceni. 1-0. Isso, o Vasco tomou uma porrada hoje do Cruzeiro. O Cássio, melhor jogador. Pô, o Mirassol poderia ter vencido o jogo, não venceu porque fez uma idiotice. É a mesma coisa a vaca que eu tenho lá em Santo Antônio de Posse. Aquela desgraçada daquela vaca, que eu comprei uma porra de uma vaca pra ajudar um parente meu, que a minha mãe pediu. Ô mãe, que desgraça, hein, mãe? Por que a senhora que não dá leite lá? Por que eu tenho que comprar uma porra de uma vaca? Aí comprei a porra de uma vaca. Aí a vaca quebrou tudo que as coisas que eu fiz, quebrou tudo as árvores, as coisas bonitas, mexerica quebrou, vai pro inferno a vaca, vai pro inferno os 4-0, que o Corinthians, eu quero que a vaca se exploda, desgraçada da vaca! Aí vem o Tatola, que ele só faz coisa errada pros outros, é todo mundo no perrengue, tomando chifre, né? Ô Tatola, cuidado, Tatola, se eu te pegar no corredor aqui, eu vou te dar uma porrada, Tatola. Você não tem ideia, porque a vaca arrebentou com o meu sítio. Eu não quero a vaca, hein, Johnny? Se você quiser, você bota a vaca no seu quarto, bota a vaca na sua cama, bota a vaca onde você quiser, porque eu não quero a vaca. Porque eu não tô bom hoje. Vamos fazer churrasco. Só se quiser um churrasco. Quanto custa? R$4 mil eu paguei da desgraça da vaca. Foi, mas era um adversário muito inferior. Aí pega um Flamengo, um Corinthians que não competiu hoje. E aí também fica nítida a diferença dos elencos, não só individual, coletivo e também do que pode oferecer, né? Um Corinthians ainda trazendo aquela falta de organização e de muita coisa que a gente vem vendo nos últimos tempos. Eu acho que hoje foi um choque de realidade daquilo que é um time que tem organização fora do campo. O Flamengo financeiramente é um time organizado, depois cada um tem a sua forma de trabalhar a questão das contratações. Você tem a administração do elenco, que é um elenco grande, numeroso e com muita qualidade. Se eu não me engano, durante a semana, não, você fica aqui, Arrascaeta, você não vai, Gerson, você fica aqui, De La Cruz, Pulgar, você segura um pouquinho mais aqui e tal. Por quê? Porque nós temos que administrar essa situação para ter o melhor time durante os jogos.
E o Felipe deu meio que um desabafo, né? Até falei assim, a entrevista dele ali parece que foi um desabafo. Olha, eu acredito nas minhas ideias, nem sempre nós vamos fazer gols, tem adversários também que jogam, mas quando o Flamengo consegue jogar e o time adversário tem, primeiro, uma passividade que é natural, né? Que parecia natural, que é a equipe do Corinthians como foi hoje. E você tem um time do Flamengo jogando com alta intensidade, do jeito que o seu treinador gosta, com a qualidade que tem, é natural que seja 3, natural que seja 4, até 5, 6. Eu acho que o Corinthians se livrou hoje de tomar uma goleada, porque com as mudanças no segundo tempo, né, a equipe do Flamengo diminuiu um pouquinho mais de intensidade. Chegou um momento em que os jogadores do Flamengo tocavam a bola parado. Toca aqui, toca ali, toca aqui, toca ali. E o Corinthians não tinha o que fazer. O Flamengo foi muito superior. O Dorival, assistindo o jogo, eu acredito que ele deve ter pensado, o trabalho vai ser grande. Espero que não encontre de novo com o Mano Menezes, para o Mano Menezes falar assim, olha, aqui estava uma bagunça, mas você vai ter que arrumar aí também. Acho que o Corinthians vai ter um trabalho muito grande pela frente e espero que ele consiga resolver o mais rápido possível. Então é isso, nação. Essas foram as notícias do Flamengo e que jogo em família. Se gostou, já deixe seu like e se inscreva-se no canal.